Pablo Mari na mira do Atlético Mineiro, Guilherme cogitando deixar o Santos, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também sobre a CBF que antecipou o término do Brasileirão desse ano. Em vez de acabar em 21 de dezembro, ele vai ser encerrado em 7 de dezembro. Houve uma mudança na tabela e é a Copa do Brasil que vai ser disputada na fase semifinal e na fase final depois do Brasileirão, terminando no dia 21 de dezembro. Quero te explicar agora sobre a situação de Guilherme. O atacante do Santos cogita nem enfrentar o Bahia nesse domingo, em jogo do Campeonato Brasileiro, e pensa seriamente em deixar o Santos. O Guilherme está muito abalado por conta de tudo que aconteceu durante a invasão, durante a semana, de torcedores organizados do Santos. Você vai lembrar das imagens, vários torcedores santistas ameaçando jogadores. O principal alvo foi justamente o Guilherme. Um dos torcedores chegou a dizer que se estivesse armado, daria um tiro no Guilherme. Foi suficiente para que o atacante procurasse os dirigentes do clube para demonstrar a intenção de não jogar contra o Bahia nesse domingo em Salvador e de ser negociado. Guilherme, que é um velho alvo do torcedor comum, agora também do torcedor organizado, apesar dos 30 jogos com 13 gols e 4 assistências, contrato até dezembro do ano que vem. A comissão técnica do Santos tenta convencer o Guilherme a embarcar com o time nesse sábado para o confronto contra o Bahia. A gente deve, no decorrer do sábado, entender os próximos passos em relação ao jogador. Santos que está em busca de reforços, mas gostaria de manter o Guilherme. E você, torcedor do Santos, acha que se o Guilherme for embora, fará falta ou não? Se manifeste através dos comentários, beleza? Quero te explicar agora qual a chance de Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, pintar como reforço do Galo. Notícia que surgiu na Itália e fez com que vários torcedores atleticanos ficassem empolgados. O Mari hoje está com 31 anos de idade, foi na temporada passada para a Fiorentina e terminou a temporada em alta, como titular absoluto, mas na mudança de temporada a coisa não tem funcionado para o espanhol. Ele foi mais reserva do que titular durante os jogos amistosos de preparação do time e na estreia da equipe. Em uma partida qualificatória da Conference League, não saiu do banco de reservas. A Fiorentina venceu por 3-0 uma equipe da Ucrânia. A verdade é que o futuro do Pablo Mari está absolutamente em aberto. E em caso de boa proposta, pode sim haver alguma negociação. Hoje o Pablo Mari está avaliado em 3,5 milhões de euros, tem mais 2 anos de contrato. Importante lembrar que o Atlético, será que vale a pena gastar 3,5 milhões de euros num zagueiro de 31 anos de idade? Esse é o grande questionamento. Galo que avançou nas últimas horas para a contratação de Pablo Maffeo, lateral direito argentino de 28 anos de idade, que pertence ao Mallorca, operação que vai girar na casa dos 3 milhões de euros. Esse jogador é muito conhecido na Espanha como o principal desafeto de Vinícius Júnior por conta da rivalidade que se criou entre os dois nos jogos entre Mallorca e Real Madrid. Hora de falar sobre o Botafogo, que corre o risco de falir. Vale a lembrança de que clubes brasileiros, que são associações, são clubes sem fins lucrativos e por conta disso dificilmente podem ir à falência, mas as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol, vivem uma realidade completamente diferente. E o Botafogo, que virou uma SAF, está à beira da falência. Se você duvida, dá uma olhada nesses números. Uma empresa contratada pela SAF para analisar a situação financeira do clube fez um relatório assustador, apontando que o Botafogo precisa de 970 milhões de reais para pagar contratações de atletas feitas recentemente por John Textor. Desses 970 milhões, 626 milhões de reais precisam ser pagos num curto prazo de 1 ano, até 1 ano. 626 milhões de reais. Aí você, torcedor do Botafogo, deve pensar, Nicola, mas o Botafogo tem 1 bilhão e 200 milhões de reais a receber, certo? Verdade. Só que desse 1,2 bilhão, quase 1 bilhão são da própria Eagle. O grupo que comprou a SAF do Botafogo seria responsável pelo aporte de quase 1 bilhão. E a Eagle não reconhece a dívida. Então, existe um sério risco de o Botafogo só receber nos próximos meses e anos 200 milhões de reais pela venda de atletas, sem esse quase 1 bilhão que viria da Eagle. E aí o prejuízo fica gigantesco. Você tem 970 milhões de reais somente com compras a pagar de jogadores e tem apenas 200 milhões de reais a receber.
você tem um déficit, você tem um prejuízo, um buraco, um rombo de 770 milhões de reais para um clube cujas dívidas hoje já giram na casa dos 2 bilhões de reais e que na temporada passada, mesmo sendo campeão brasileiro e da Libertadores, fechou com um prejuízo de 300 milhões de reais. Em meio a todo esse caos, John Textor e Grupo Eagle brigam e não conseguem chegar a um acordo. O Botafogo, nesse momento, está muito perdido. O pessoal da associação super preocupado e conversando com possíveis novos compradores. Só para completar esse relatório, feito a pedido do pessoal da SAF, chegou a afirmar o seguinte: o Botafogo, a curto prazo, representa risco à continuação das operações do clube. Durma-se com um barulho desse. O Arana é um jogador fundamental, até porque só tem ele de lateral esquerdo mesmo, né? De origem no Atlético. Mas, independente disso, é um jogador de seleção brasileira, um jogador que só não foi para a Copa do Mundo por conta daquela lesão. Parece que aos poucos, e é mais do que natural, tá voltando, né? Aquele Arana. Tá distante ainda, né? O Arana ainda não fez um grande jogo desde que retornou e o Cuca não tem muita saída, é o que você falou. Ele é o único lateral esquerdo de origem no elenco do Atlético. E o Cuca tá tentando recuperar o Arana nos jogos. Não tem como. Eu até acho que contra o São Paulo nesse final de semana, ele falou aí na entrevista pro Cláudio Rezende lá em Mendoza, de controle de carga. Eu acho que esse controle de carga vai ser feito com o Arana também nesse final de semana. Acredito que ele pelo menos não inicie. Aí o Caio Paulista deve fazer o lado esquerdo, porque o Scarpa também precisa desse controle de carga. Eu tô apostando no Atlético reserva mesmo. Não sou a favor. Mas eu acho que pra temporada, nesse jogo contra o São Paulo, tem que abrir um parêntese. O ideal, quando você tem 3 competições, você vai, em uma delas, você vai poupar jogador. E o ideal é poupar ali, no máximo, 4 jogadores. Mas abrindo parênteses para esse jogo contra o São Paulo, o Atlético vem de uma viagem na Sul-Americana, de uma classificação, vem de uma sequência muito pesada de jogos, incluindo 2 mata-matas e Campeonato Brasileiro. E agora ele tem, na próxima semana, um clássico na Copa do Brasil. Que é o maior jogo da temporada, né? É o jogo que define muita coisa, que vai causar um início de crise no perdedor, a gente não tem dúvida disso, de cobrança. Então o jogo contra o São Paulo virou segundo plano, cara. O Cuca vai pra esse jogo com a cabeça na quarta-feira, na Copa do Brasil, no Cruzeiro, na Arena MRV, e o jogo contra o São Paulo vai como der. E aí é colocar um time reserva, dar minutos pra quem tá precisando, o próprio Vitor Hugo, o Roman, e entender que é um parênteses para jogar contra o Cruzeiro, e aí, lá na frente, o Atlético volta as atenções pro Campeonato Brasileiro, claro, se tiver que poupar, não entrar com o time reserva novamente, mas é por conta do clássico, aí não tem jeito. E tem um detalhe, né? Você, por exemplo, no caso, o Cuca, não tem o seu principal zagueiro, tá lesionado. Você não tem opção... Tem os 2 zagueiros. O Alonso tá suspenso, porque foi expulso. Eu tô falando assim, a questão de não tem muito o que fazer. Não tem saída. Porque o lateral direito que estava, na verdade, revezando com o Natanael, também tá machucado. E pelo jeito não é uma lesão muito simples, porque o Atlético já tá olhando o outro lateral. Parece que não é simples. Parece que a lesão é mais complicada do que se imaginava. Então, você não pode contar com o Dudu. Tá suspenso ainda. Tá suspenso, é o último jogo dele de suspensão. Aí, soma-se a isso. Hulk fora. Coelho fora. Alonso fora. Só aí nós já contamos 6 jogadores. E aí você tem que fazer o controle de carga. Arana, Scarpa, Alan Franco, o Alexander. Como joga bola o Alexander? Nossa, mãe. Como jogou bola contra o Godoy Cruz. O Atlético não teve muitos destaques individuais, mas Vitor Hugo, Alexander, Natanael pelo segundo tempo, principalmente, Everson. Esses caras jogaram muita bola, foram muito bem. Mas você tem que fazer o controle de carga com essa turma. Na direita acho que não tem muito o que fazer, né? Ou ele improvisa o Gabriel Menino, ou vai com o Natanael mesmo. Não tem muita saída. No meio de campo, o Franco precisa dar uma descansada, vai de Fausto Vera. Aí fica a dúvida, né? Se o Natanael joga na direita, o Gabriel Menino no meio com o Igor Gomes. E lá na frente você tem Júnior Santos, você tem o Renier, que tá precisando de minutos. O Biel. O próprio Biel. Então o Cuca tem que ser inteligente, pensar também no jogo de quarta-feira, tem que ser responsável, porque no meio de semana o Cruzeiro descansou. O Atlético jogou. Sim, agora, exatamente. Agora no final de semana o Cruzeiro joga. O Cruzeiro não pode, né? Poupar. O Cruzeiro tá jogando o Campeonato Brasileiro por G4 e para se reaproximar do Flamengo. E aí o Atlético que jogou no meio de semana, o Cuca descansa seus principais jogadores. O Cruzeiro que descansou no meio de semana, o Leonardo Jardim usa seus principais jogadores e as duas equipes chegam mais ou menos em pé de igualdade física pro grande jogo da temporada até aqui, que é o primeiro da Arena MRV, o Atlético e o Cruzeiro. Aliás, interessante você falar essa questão do G4, o Cruzeiro no G4, você sabe que pode virar G5, né? Pelo que tá pleiteando o Sami Chaldi, né? Eliminar uma vaga de pré-Libertadores. E ser uma vaga direta. Até a justificativa dele é uma justificativa que faz todo sentido, né? Geralmente, numa pré-Libertadores tem um confronto brasileiro, então um fica pelo caminho. Ao invés de 2 irem para uma pré, você vai com um para a vaga direta, né? Então é um pleito inteligente. E esse ano, por exemplo, dos 2 times da pré, passou o Bahia e o Corinthians rodou. O Corinthians ficou e o Bahia foi. E depois o Bahia acabou indo para a Sul-Americana e também foi eliminado da Copa Sul-Americana. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Atlético.
Atlético Pedro Abílio, com notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pedro. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a turma do Bate-Bola com a gente. Jogadores do Atlético estão voando. Nesse momento deixaram Mendoza, né? Mais cedo e estão chegando no aeroporto de Guarulhos dentro de mais 40 minutos, algo próximo disso. Por volta das 7h30 da noite, o desembarque previsto para a delegação do Atlético, que vem em voo fretado mais uma vez. Deixou a Argentina depois de uma atividade regenerativa. O técnico Cuca não pôde comandar nada em campo hoje, mas os preparadores físicos do Atlético trabalharam. Quem jogou por mais minutos ontem contra o Godoy Cruz, lá no Feliciano Gambarte, em Mendoza, fez atividades mais leves, os demais jogadores, né, também na academia do hotel, com uma atividade um pouco mais voltada à preparação física. Expectativa da volta do Campeonato Brasileiro, afinal de contas, ontem, num jogo muito decisivo, o Atlético se desgastou bastante, utilizou da sua força que tinha, né, praticamente completa em relação ao sistema defensivo. Claro, o Atlético vai ter mais desfalques para o fim de semana, mas foi uma surpresa para alguns até a escalação do Vitor Hugo durante os 90 minutos atuando e com uma atuação até elogiada na transmissão ontem aqui na Jornada Esportiva da Itatiaia, com sinal eletrônico marcando 6 horas e 45 minutos, a gente destaca, né, que o Atlético está bastante desfalcado para este jogo de domingo, 6h30 da noite, porque Guarulhos, né, a delegação já vai ficar direto em São Paulo para esse jogo no Morumbi contra o Tricolor Paulista. O Atlético busca no Campeonato Brasileiro sua terceira vitória como visitante, já ganhou de Ceará no Castelão e Juventude lá no Alfredo Jaconi e agora tenta vencer esse compromisso contra o São Paulo sem Hulk, sem Dudu, sem Júnior Alonso, sem Coelho. Só tem Vitor Hugo e Ivan Roman, dos jogadores que já vinham atuando na zaga. Como você destacou em manchete, Cirilo, alguns jovens jogadores das categorias de base vão se juntar à delegação lá em São Paulo. O que vai acontecer? Esses jogadores que estão suspensos, incluindo o Dudu, né, nessa suspensão interminável, agora faltando 2 partidas, eles voltam amanhã depois do treino para BH. Os jogadores do Galo vão trabalhar no CT do Corinthians. Se juntam à delegação o Vitão, que é um zagueiro de 17 anos, está no Sub-20 desde o ano passado, só 16 anos ele já estava no time Sub-20 do Galo. Esse ano, inclusive, disputou a Copinha, né? Tem 1,94 m, é alto, é forte, tem sido bastante elogiado pelo comportamento também nas categorias de base do Atlético. E o Matheus Izep, que está se juntando à delegação também, esse já mais conhecido do grande público, né? Porque frequentemente é um jogador lembrado das categorias de base, valorizado no time do Atlético. Então, como o Paulo Brax já tinha falado com o Cláudio Rezende lá na chegada do Galo em Mendoza antes de ontem, a expectativa, né, que esses dois jogadores se juntem à delegação e que o Atlético tenha o mínimo reforço possível, né, para que possa o Cuca escalar o time para domingo contra o São Paulo. Além do suspenso, estou acreditando em mais jogadores descansando, viu, Cirilo? A transição precisa ser bem feita, porque categoria de base é realmente completamente diferente do futebol profissional, mas todas as referências dadas com relação ao Vitão zagueiro são positivas. E na torcida pelo garoto, para dar certo realmente, o Atlético precisa formar mais jogadores ao elenco profissional e o Vitão é uma das referências da categoria de base, pensando nessa história da formação. Sorte pro garoto, que ele faça... que ele desfrute, né, desse primeiro jogo aí como relacionado, desses primeiros momentos aí no elenco profissional. Tem tudo para se desenvolver e se tornar um baita de um zagueiro. Ô, Eduardo Panzi, Galo e São Paulo, domingo, 8h30, o que fazer? Primeiro dizer que o Vitão é um jogador muito bem preparado, muito bem orientado. É um jovem que fala até mais de uma língua, já tá bem, é inteligente, jogador com inteligência, ele costuma ser acima da média, então acho que o Galo tá bem encaminhado aí com o zagueiro da base. Cuidar dele e torcedor, né? Muita calma, torcedor. Mas ele tem uma base muito familiar, que eu falo mesmo, sim, né? sim, Então é um cara muito bem orientado. Mas, ô Cirilo, o jogo do Atlético contra o São Paulo, a gente fala muito aqui que jogar com time reserva não é o ideal, que Campeonato Brasileiro não pode ser abandonado, tem que tomar muito cuidado, mas esse é um jogo específico, né? Atlético e São Paulo é um parêntese na temporada de 2025. E dentro desse parêntese, é um Atlético que tem que ser reserva. Atlético reserva mesmo, talvez o Everson de titular, o restante da equipe. É claro que o Cuca, ele esbarra em alguns problemas da lateral direita, por exemplo, que ele tem o Natanael, que é o jogador de origem, mas pode colocar o menino, por exemplo, de lateral direito. A zaga, ele tem a conta do Chay, então provavelmente vai ter que utilizar o Vitor Hugo mais uma vez, com o Ivan Roman, do lado esquerdo, Caio Paulista. Por mais que o Arana precise de jogar, talvez, para esse jogo, fazer um controle de carga, e o Arana falou isso depois do jogo, ele citou o tal do controle de carga, e do meio pra frente não tem muito o que brincar. Tem jogadores suspensos, né, que a gente já sabe que tomaram segundo cartão amarelo, foram expulsos, já não vão pro jogo, e é um Atlético que tem que ser bastante alternativo, o mais mexido possível, porque, eu repito, é um parêntese na temporada. É claro que a próxima rodada do Brasileiro, aí o Cuca já tem que voltar com um time mais forte, porque quarta-feira é um jogo diferente, é um Atlético e Cruzeiro de mata-mata, de Copa do Brasil, é o primeiro jogo, é o jogo de ida, e é o jogo que faz toda a diferença numa temporada, independentemente do momento pelo qual passa, seja o Galo, seja o Cruzeiro. Então é entrar em campo no final de semana, já o Cuca, com a cabeça, com a Cuca, no meio de semana na Copa do Brasil. Não tem como desvincular, Cirilo, não tem como. Todos os tipos de análise exigem contexto, né? Eu sou totalmente contra time reserva em Campeonato Brasileiro, porque para mim o Campeonato Brasileiro tem que ser sempre a prioridade de todo mundo. É a principal competição. Mas, contextos, né? O Atlético vive alguns problemas de desempenho, algumas questões físicas que têm incomodado.
E o Atlético está às vésperas de um clássico. E o clássico, ele altera todos os tipos de análise, né? Perder um clássico ou vencer um clássico muda completamente o olhar em cima do seu projeto. Então, depois de se classificar numa Copa com problemas, o Atlético teve problemas contra o Godoy Cruz, que é fraco, mas se classificou. E no fim das contas está lá classificado o Atlético e precisa subir o nível dele. Mas o Atlético está às vésperas de um clássico. Um super clássico contra o Cruzeiro. Tendem a ser as 2 grandes semanas da sequência da temporada. Então, assim, na hora de analisar o contexto tem que ser considerado, né, Edu? O Atlético tá virando um time bem cascudo em Copa, né? Não joga bem, mas passa. Mas classifica, vence quando precisa vencer, não toma gol quando não pode tomar gol. Isso vai criando uma casca. Isso é importante pro time que tá jogando Copa e o Atlético tá jogando 2. Agora, Cirilo, o Cuca vai ter que balancear. E quando eu falo balancear é porque meio de semana o Cruzeiro jogou? Não. Só jogou na segunda-feira. Aí o Cruzeiro joga final de semana porque o Cruzeiro tá jogando o Campeonato Brasileiro a Vera. O Cruzeiro não pode colocar time reserva no Campeonato Brasileiro. Mas joga no sábado, o Galo joga no domingo. E aí que o Cuca faz balanceamento. O Cruzeiro não jogou no meio de semana, joga fim de semana. O Galo jogou no meio de semana e descansa os principais jogadores no final de semana para chegar mais ou menos em igualdade de condições físicas para esse grande jogo. Vai ser o grande jogo da temporada até aqui. Mais do Galo, Pedro Abílio. Ivan Román, Cirilo, convocado pela seleção chilena, viu? O técnico Nicolás Córdoba tá substituindo lá o Ricardo Gareca, que foi demitido. A seleção do Chile já não tem mais aspirações de se classificar para a Copa do Mundo, né? Mas vai enfrentar o Brasil no Maracanã. Tem também o Paraguai, data FIFA de setembro. O zagueiro chileno do Atlético é dado, né, como uma joia no futebol chileno e por mais que ainda não tenha tido muitos jogos no time principal do Galo, ele é bem visto no seu país. O Ivan Román, portanto, vai se ausentar nessa data FIFA, paralisação do calendário do futebol brasileiro, e vai se apresentar à seleção principal do Chile. Depois de muitas convocações para a seleção sub-20, ele já tinha sido uma vez convocado para a seleção principal, agora pela segunda vez vai também com a seleção chilena. Outras situações de bastidores no Galo, viu, Cirilo? Ainda não há uma atualização concreta em relação ao Juan. O Paulo Brax falou, né? Exames sendo finalizados, ele já fazendo um tratamento para estar o quanto antes à disposição do Atlético. E agora a expectativa, né? Pela busca por outros jogadores nessa reta final de mercado. Para quem quiser, itatiaesporte.com.br tem detalhes sobre o Maffeu, lateral direito, que é argentino, joga no futebol espanhol e tá na mira do Galo.